criativa! Tudo chuchu beleza com vocês? Eu espero e desejo que sim. Olha só a nossa peça de hoje. Plaquinha bem-vindos para a sala de aula. Eu preparei essa aulinha com muito carinho, com muita dedicação, pensando em cada peça aqui que eu estou apresentando para vocês, em cada produto Drisol, para que você consiga utilizar os seus aí com excelência. Isso mesmo, que você use e abuse de todos os produtos Drisol que você tem aí. Mas antes de iniciar o nosso passo a passo, a nossa aulinha, eu quero te pedir duas coisas bem importantes. Uma, para você se inscrever aqui no canal Drisol, se você ainda não é inscrito. E outra, para clicar no sininho. Assim, toda vez que a gente colocar uma aulinha aqui no canal, o YouTube notifica você. Ele avisa para você, olha só, tem aulinha no canal Drisol. E daí você vai sempre receber nossas novidades. Bom, mas eu sou um pouquinho abusada e vou pedir mais uma coisa. Vem participar do nosso grupo no WhatsApp. Aqui no box de descrição, aqui embaixo, vou deixar para você o link do grupo. Você solicita para entrar e lá nós temos dicas todos os dias, informações, promoções, lançamentos. Aí você não vai perder nadinha. Então agora eu vou apresentar para você todos os produtos que eu utilizei aqui nessa aulinha e depois a gente faz o passo a passo, tá bom? Então vamos para a minha bancada agora. Vem! E antes de iniciar a nossa aulinha, eu quero apresentar para vocês os produtos Drisol que nós vamos utilizar aqui nessa aulinha de hoje, tá bem? Então, ó, eu tenho aqui o adesivo que é o DR02. Na aula eu vou utilizar para o passarinho o tamanho PP, mas eu quero mostrar para você todos os tamanhos que você encontra no site. É desde o micro, depois o mini, o PP, o P, o M e o G. Aqui no vídeo eu vou aproximar aqui para você, ó, o G, para você olhar bem. E quando você for fazer a compra no site, tem aqui, ó, o tamanho dele, quantos milímetros ou quantos centímetros. Tem alguns que são maiores, né? Aí você vai encontrar em centímetros. E uma coisa muito bacana que eu costumo comentar com as seguidoras e também com as minhas alunas, quando elas entram em contato pelo Messenger, pelo Direct ou pelo WhatsApp, é para sempre lembrar na hora de fazer sua comprinha, lembra de pegar o combo, porque o combo você tem todos os tamanhos e às vezes você está fazendo uma peça e essa peça você acha que o tamanho P vai ficar bacana e não ficou. Precisa ser um tamanho maior ou um tamanho menor. Então é sempre bacana você lembrar disso quando for fazer sua comprinha, comprar o combo. Eu gosto sempre de fazer assim dessa maneira. Então, ó, o DR02 estou usando para o passarinho e estou usando o tamanho PP, tá? E agora, o DR41. O DR41 eu estou utilizando para centopeia. E daí, o tamanho que eu estou usando na aula é o tamanho P. A centopeia é tamanho P e o olhinho também tamanho P. É o DR41. Então, eu tenho ele no P, no M, no G e no GG. Olha só que lindo ele é. A diferença do DR02 para o DR41 é pouca no modelinho. No DR02 nós temos um coraçãozinho no olhinho. Deixa eu aproximar o tamanho maior para você ver, ó. Aqui nós temos um olhinho, um coraçãozinho no olho. E aqui nós temos uma bolinha. A diferença dele é bem pouca, tá? Mas eu gosto muito de ter os dois sempre aqui no ateliê. Eles são adesivos coringas aqui, tá bom? Aí o que eu tenho aqui é o focinho. Eu estou utilizando para centopeia tamanho P, estou utilizando o P e estou utilizando esse modelinho aqui, ó, ovalzinho. Mas no tamanho G, a centopeia G, eu já utilizei esse daqui, ó.
Eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonito. É um tonzinho meio de rosé, tá? Gostei bastante. E nós temos também o tamanho PMG. Eu tenho aqui no ateliê e eu gosto sempre de mostrar para vocês, né, a ideia de estar usando na hora de fazer a compra, de fazer o combo, né? Fazer a compra do combo. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, alguns é, gabarito, tá? De MDF. Esse gabarito de MDF aqui, ó, é o M782. E daí são alguns modelinhos dele aqui, ó. Ele vai do 1 até o 7, tá? Do 1 até o 7. E na aulinha, eu tô utilizando esse daqui, ó, que é o M782, que é um conjunto, é um combo, é assim que você compra no site, tá? E é o número 1 que eu tô utilizando tanto para a base da letrinha, quanto para o corpinho lá da centopeia, que eu coloquei um detalhe lá, tá bem? Então, ó, explicado esse daqui. Depois, durante a aula, eu vou falando também aí para você, tá? Tem esse daqui, ó, que eu estou utilizando o coração no corpinho da centopeia. O M982 é o coração Caltri. Esse daqui eu que desenvolvi junto com a empresa Drissol para estar fazendo as aulinhas aí para vocês. Aqui está o gabarito do passarinho. Passarinho é o M974, eu utilizei o tamanho P. Aí você pode utilizar ele tanto viradinho com o biquinho para a direita como para a esquerda, tá? Dá certo dos dois jeitos. É só você virar o gabarito que dá certo para você usar. Do passarinho explicado, vamos falar agora da centopeia. O primeiro modelinho que eu desenvolvi e que a empresa fabricou foi a centopeia tamanho G. Ele tá com esse fiozinho aqui, ó, que eu guardo assim penduradinho aqui no ateliê, que eu acho mais fácil. Daí quando eu vou usar, eu tiro o cordãozinho. Quando eu terminei de usar, eu coloco novamente e penduro ele lá no meu local, aqui onde eu deixo penduradinho. Então, aqui, o primeiro tamanho que eu desenvolvi com a empresa foi o tamanho G. E foi um sucesso esse gabarito. As alunas, seguidoras e clientes do Drissol gostaram bastante. Então, o que, que nós fizemos? E elas pediram outros tamanhos. Então, nós fizemos também o tamanho M e o tamanho P. E na aula, vou utilizar a centopeia P. Por mais que o painel ele é grande, né, a plaquinha aí ela é grande, mas o corpinho da centopeia também. Então, o P eu achei que foi o melhor tamanho para colocar, porque eu queria colocar 4 círculos para o corpinho dela. Então, você tem a opção no site de comprar tudo junto, né, o PMG, ou o melhor tamanho que você entender que vai ser bacana aí para o seu negócio, para o seu ateliê. Eu recomendo, claro, os 3, né? Porque aí quando você vai fazer um trabalho, às vezes você pensa assim, o pequeno vai ficar melhor aqui nesse painel, nesse trabalho. Mas daí quando você vai ver, não é o tamanho P, você queria o tamanho M. Então já vale a pena investir um pouquinho aí e fazer dessa maneira, né? Aí agora uma outra coisa aqui, ó, é o gabarito bolsinha ovelha, que é o M830. Já utilizei esse gabarito para várias coisas aqui no ateliê. Às vezes a gente olha um gabarito e pensa que ele serve só para aquilo, e não é verdade. Dá para a gente fazer outras coisas, né? Nessa plaquinha de bem-vindos, eu usei esse gabarito aqui como o matinho, para a gente fazer o mato da placa. E usei também, que eu explico direitinho na aula, usei também para fazer o barradinho da nossa placa, tá? Fica bem legal também, porque dá para usar essas voltinhas aqui dela, fica bem bacana. E tem esse gabarito aqui, ó, que eu já fiz várias aulinhas com ele aqui no canal, Drissol, que é um gabarito que é uma florzinha, uma folha e uma borboletinha. O meu aqui está escrito brinde, porque em um determinado mês ele foi brinde na empresa Drissol, né? Fazendo comprinhas, você recebia ele como um brinde.
Mas ele também foi muito pedido, ele foi muito bem aceito por todas as clientes Drissol, e a Adriane e a Sol resolveram colocar o gabarito à venda, esse pequenininho aqui, ó, porque ele é excelente, dá para a gente utilizar em várias peças. Durante a aula eu não estou mexendo com ele, não estou fazendo, colocando ele na aulinha, mas eu tenho outras aulas aqui no canal. Inclusive meu anelzinho aqui, ó, tá vendo meu anelzinho de borboleta? Eu fiz com ele. Então eu gosto bastante dele, ele é bem delicado, fica as flores e a borboletinha com ele. E esse EVA aqui é aquele EVA bem fininho, o EVA Foamirã. E o EVA Foamirã você também encontra aí no site Edrisol, tá? É um site que está recheado de coisas para gente que ama o artesanato, né? Principalmente o artesanato em EVA. Então tem bastante coisa aí no site para gente olhar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os modeladores. Esse daqui é um modelador termoplástico. Esse kit de coração aqui, ó, o custo-benefício dele é maravilhoso e dá para a gente fazer uma infinidade de peças. Tem várias peças que já foram desenvolvidas com ele, como bichinhos, é, vasinhos, várias coisas, e tem todas essas aulinhas aqui no canal do YouTube. Qualquer dúvida que você tenha, é só você entrar em contato com a gente que a gente te ajuda a encontrar as aulinhas, tá? E esse daqui é também um termoplástico, é um modelador, e aqui nós temos, ó, o alfabeto completinho, temos os números, temos também aqui alguns pontos, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. É bem bacana e eu utilizo muito aqui no ateliê. É um super diferencial aí para suas peças, então vale muito a pena. O coração você compra como um kit, tá? Kit termoplástico coração. Então tem o P, o M e o G. Na aulinha eu estou fazendo o tamanho M, mas é o mesmo processo com o P e com o G. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o frisador. Aqui, ó, quando a gente está utilizando para fazer selagem, a gente chama de modelador. Temos o modelador de plástico e temos o modelador de resina. Resina é um material que ele é mais pesado, mas a qualidade dele e a qualidade do termoplástico é igual, tá? Você não vai se arrepender. Então, esse daqui a gente chama de frisador. Esse frisador aqui é o kit Margarida. Margarida 10 pontas. Eu coloquei esse EVA aqui porque eu gosto muito de trabalhar de madrugada. E daí o que acontece é que eu faço muito barulho, né, na hora de colocar na mesa. Então eu coloco o EVA, fica mais fácil aqui para apertar e eu não fico fazendo tanto barulho, eu deixo a turma da casa dormir. Então tá aí, ó, tamanho PMG. Você pode comprar também por tamanho ou o combo no site, tá bom? E agora, mais uma coisa, para selagem aqui, ó, do nosso termoplástico, das peças que a gente vai fazer selada, tanto o termoplástico quanto o nosso modelador de resina, eu super indico a cola Drissol. É uma cola de contato, ela tem um cheiro um pouco mais fraco, tá? É muito melhor do que a cola de contato que a gente compra em loja de material de construção. Então, essa daqui ela é própria para o artesanato. Tô falando isso porque várias seguidoras e alunas me perguntam isso. É a mesma cola que a gente compra em material de construção? Não, não é a mesma cola, porque essa daqui ela é própria, ela foi desenvolvida para o artesanato. E o cheiro dela, então, é muito mais tranquilo para a gente no ateliê do que aquela outra cola que a gente compra em material de construção, tá? Então, essa cola aqui, ó, super recomendo. Não, não dá para ficar sem. E agora chega de conversa, né? Já apresentei para você todos os produtos. Tudo isso que eu apresentei para você, você vai encontrar aqui, ó, na descrição do nosso vídeo. E se você ficar com qualquer dúvida, também tem o link aqui do nosso grupo do WhatsApp, aqui no vídeo, tá? Se você precisar, você entra em contato com a gente e a gente passa todas as informações que você precisar, belezinha? Então vamos para a aula agora. Vamos então iniciar com essa fofura aqui que são esses passarinhos.
Vou falar um pouquinho para você agora, então, do gabarito do passarinho, que é o M974, tá? Daí aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 tamanhos, o P, o M e o G. Eu vou utilizar aqui na nossa plaquinha o tamanho P. E você tem a opção de colocar o passarinho olhando para o lado esquerdo ou olhando para o lado direito. Você vai escolher aí. Aqui, quando você for riscar, você vai olhar aqui, ó, o lado direito e o avesso do nosso gabarito. Então, você escolhe aí como é que você quer riscar, tá bom? Eu vou riscar aqui, ó, no avesso. Algumas pessoas falam riscar, outra marcar, ou EVA, tá? Então, eu costumo falar riscar. Então, eu vou posicionar aqui o meu gabarito. Esse aqui é o EVA de 1,5 mm e é o rosa. Eu posso utilizar aqui no EVA um palito assim, ó. Esse aqui, na realidade, é um boleadorzinho, tá? A pontinha dele tem uma bolinha bem pequenininha na pontinha. Eu adorei ele para riscar aqui no EVA. Ou, se você tem dificuldade para enxergar, eu vou riscar também com uma lapiseira, esse aqui estampadinho, para você ver que dá também para riscar com a lapiseira. Qual a diferença da lapiseira para o lápis? A lapiseira, ela tende a deixar menos grafite no seu EVA. O lápis, dependendo do lápis, fica muito forte e daí você tem um pouquinho de grafite sobrando aí no EVA, tá? Então é muito simples, ó. Já posicionei aqui, né, o meu gabarito no meu EVA aqui e já marquei aqui, ó, já risquei. Vou aproximar bem aí para você ver, ó. Tá vendo? Tem a marcaçãozinha aqui. Agora eu já venho aqui com a minha tesoura, vou tirar a parte maior para fazer o corte bem devagar. Se você está iniciando no mundo do EVA e ainda tem essa dificuldade, né? Para você saber como é que faz o corte. Esse passarinho, eu não vou colocar enchimento nele, então eu não preciso deitar minha tesoura para deixar ele com o corte vincado. Eu quero o corte simples, tá? Então eu venho aqui, posiciono aqui a minha tesoura, ó, e observa que a minha mão da tesoura, ela tá só no movimento de abre e fecha. Tô fazendo bem devagar para você acompanhar. E o que eu estou movimentando aqui, ó, é o meu EVA. Eu vou trazendo aqui, ó, o meu EVA para o fio da tesoura, tá? E a tesoura sempre no movimento de abre e fecha. E eu vou seguindo assim até o final da minha peça. Prontinho. Então, esse passarinho aqui já está riscado e cortado. Nós vamos fazer, então, agora a asinha desse passarinho. Também tem o tamanho PMG. Opa! P, M e G. Marquei e coloquei errado aí. Então, agora aqui nós vamos riscar a P. Se eu coloquei o meu passarinho olhando para a direita, aqui, ó, meu passarinho tá olhando para o lado, melhor dizendo, para o lado esquerdo, tá fora de foco aí, né? Se eu coloquei, eu tenho sempre que lembrar daí como é que eu vou colocar a minha asinha aqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu posso vir com o gabarito aqui, ó, e eu vou posicionar. Esse lado. Então, beleza, vou colocar aqui. Mesmo o EVA estampadinho, eu gosto de colocar do lado da estampa para riscar, tá? Então, eu vou posicionar aqui e eu risco, ó. Uma vez só já é o suficiente para não ficar com muita sobra de grafite. Lembra que eu falei? Então, agora eu venho aqui, vou retirar. Esse aqui é um EVA estampadinho também de 1,5 mm. E eu vou fazer aqui nele, ó, o corte reto também, sem necessidade de fazer vincado. Então, eu venho e faço esse corte. É uma estampa de borboletinha, não sei se você está conseguindo acompanhar muito bem aí, né? Mas, se você quiser ver com bastante detalhes tudo que eu estou fazendo aqui no vídeo, eu te aconselho a nos seguir lá pelo Insta ou pelo Face também, @Adriana Gimenez Artesã e Drisol Arts, tá? Então, aqui tá prontinha a asinha do passarinho. Já tiro para cá, que esse daqui eu não vou utilizar mais. E agora nós vamos fazer o processo do quê? Processo da pintura aqui, da sombra que nós vamos fazer nesse passarinho. Então, eu já vou trazer para cá uma folha
que ela vai me auxiliar aqui na minha bancada. Sempre que eu vou utilizar sombra, o olhinho a gente vai colocar depois, tá? Sempre que a gente vai mexer com tinta, com sombra, com giz pastel, é sempre bom a gente proteger aqui a bancada para não ficar o restinho de uma tinta, de uma cor, no próximo trabalho que você está fazendo. Esse aqui eu vou fazer de rosa. Então, o próximo, se eu for fazer amarelinho, ele não vai dar, não vai sujar daí o amarelinho de rosa, tá? Eu gosto sempre de fazer isso. Ah, eu esqueci de comentar sobre o biquinho. Já deixei o biquinho cortado, ó. Esse daqui, como eu tô fazendo o passarinho plano, eu não vou fazer ele com enchimento, né? Então, eu cortei metade só do biquinho aqui, ó. Posicionei e cortei. Muito bem, então vamos lá para a tinta agora. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a tinta óleo. Quem já me acompanha há algum tempo já sabe que eu adoro trabalhar com a tinta óleo, né? Então, ó, um pinguinho de tinta na ponta do meu pincel. Esse pincel você também encontra no site Drissol, tá? Já comentei com você que eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, né? Deixa eu posicionar melhor aqui, ó. Ó, então eu coloquei um pouquinho de tinta, espalhei aqui a minha tinta no meu pincel, retiro um pouquinho do excesso dessa tinta, é bem pouquinha, tá? E agora eu venho e eu vou fazer movimento circular aqui nesse biquinho, ó. Vou fazer aqui no cantinho, porque depois eu vou usar o rosa lá. Lembra que eu falei pra gente não misturar as cores? Então, aqui, ó, o biquinho do meu passarinho já tá prontinho, ó. Olha como a tinta a óleo é super rápido e prático para trabalhar com ela. Então, reservo lá. Também não tem problema se você estiver utilizando e deixar ela aberta por um tempinho, tá? Ela aguenta o ar aí sem nenhum problema. Diferente da tinta PVA e a tinta acrílica que a gente está mexendo, já tem que fazer esse processo de fechar, né? Rapidinho, né? E agora aqui, ó, eu vou pegar um tonzinho de... Eu falei que é rosa, mas na realidade é quase que um pink, tá? Então, eu venho aqui na minha bandejinha e faço a mesma coisa, ó. Espalho lá, para ficar bem espalhadinho lá na cerda do meu pincel. Eu já usei todas as cores aqui hoje no ateliê, ó, então tá bem completinho aqui, né, minha bandejinha. Então, agora eu venho aqui e vou fazendo movimentos circulares aqui, ó. No biquinho foi mais difícil para você conseguir enxergar, porque ele é muito pequenininho, né? Agora no passarinho você já consegue enxergar perfeitamente, ó. Então agora eu venho trazendo essa tinta aqui, só ao redor aqui do meu passarinho, ó. Pronto. Então ele já vai ganhando vida, já vai ficando bonito, diferente, né? E eu vou mostrar para você também, se você colocar muita tinta aqui no passarinho, como é que faz para você conseguir retirar um pouco. Eu sempre aconselho que você primeiro coloque lá na sua bandejinha, tá? E eu vou usar rosa para os dois, ó, porque o fundo dessa minha asinha é branco, né? Mas a borboletinha é rosa, então eu vou permanecer na mesma cor aqui, ó. Se você fizer colocar muita tinta, você vem com um tecidinho, um lencinho umedecido, e daí você vem assim, ó, espalhando essa tinta ali, ó, e vai retirando um pouco dessa tinta, ó. Eu passei bem pouquinho, mas mesmo assim, ó, saiu um pouquinho, tá vendo? E eu não preciso ficar aguardando secar essa tinta. Por quê? Porque coloquei bem pouquinho, então tá super tranquilo para trabalhar aqui, tá? E agora, antes de colocar o olhinho nesse passarinho, eu vou colar, tá? O biquinho, melhor dizendo, antes de colocar o olhinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar um movimento nele aqui, com o quê? Com o meu ferro quentinho, tá? Então, a tinta eu já usei, vamos colocar ela para lá. Vamos trazer só o passarinho aqui agora para minha bancada, que ele já tá terminadinho. E eu vou trazer para aqui agora o meu ferro, que ele já tá quentinho, ó. Esse EVA é o EVA de 1,5 mm, lembra que eu comentei? Então, ele é bem fininho, rapidinho, ó. Ele vai modelar, observa que já baixou lá a pontinha dele. Eu trago aqui para minha bancada e eu seguro ele um pouquinho aqui, ó, nas pontinhas só.
o meio dele vai ficar a curvinha que a gente quer, ó. Ele ficou boleadinho aí, ó, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer com a asinha e com o biquinho, se eu quiser. O outro, eu nem fiz o biquinho. Esse daqui eu vou fazer para você ver que dá também. Cuidado com o seu dedinho para não queimar, tá? Pronto, já coloco lá na minha bancada. Meu ferro já não vou mais usar. Vou tirar de perto para não queimar, né? E já vou desligar ele lá da energia. Lembra sempre de deixar desligado, porque o ferro consome uma energia tremenda, né? Às vezes a gente está trabalhando e esquece dele lá ligado, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colar. A cola que eu vou utilizar aqui é o adesivo instantâneo. Você não precisa utilizar a cola de contato nesse momento aqui. Mais para frente, eu vou mostrando para você, na outra peça que a gente vai fazer, a cola de contato, tá? Hoje essa aulinha tá com bastante dica, bastante coisas aí para a gente entender, aprender. Se você está iniciando no mundo do EVA agora, essa aulinha tá bem completa para você. Então, vamos lá com o biquinho. Se você quiser ele menorzinho, você vai colocar ele bem para dentro. Se você quiser ele um pouquinho maior, deixa um pouquinho para fora. Esse aqui eu já fiz dos dois jeitinhos para mostrar para você, ó. Esse aqui tá um pouquinho maior e esse aqui um pouquinho menor, ó. Então, prontinha essa parte. Agora, o olhinho. Eu quero usar o DR02, que eu mostrei para vocês aí no vídeo, e eu vou, no início do vídeo, né? E eu vou utilizar o PP. Aqui, ó, eu usei o verdinho, esse eu usei o castanho, nesse aqui eu vou colocar o azulzinho. Eu posso utilizar a pontinha assim, ó, do meu estilete, para fazer esse, para ficar mais fácil, para poder colocar a cola, tá? E posso também colocar a cola na pontinha, assim, ó, para não estragar o meu olhinho, porque a parte de cima do olho, se você deixar, que é resinado, se você deixar cair cola, vai estragar, tá? E você perde o olhinho, tem que usar outro. Então, você pode colocar a cola na pontinha, assim, ó, quando o olho é muito pequenininho, né? Na pontinha de uma agulha, aquela agulha ali é uma agulha de crochê, eu não prendi direito, ele soltou. Mas esse aqui, como é o PP e o DR02 do PP, ele não é tão pequeno, tá? Dá ainda para pegar com a mão também, ó, tranquilo. E tem o micro, que ele é bem pequenininho, daí a gente vai precisar de qualquer jeito da pontinha do estilete, ou da pontinha do agulhão, tá? Então, tá prontinho o nosso passarinho, ó. Eu optei em fazer o seguinte, ó. Pro corpinho do passarinho, que ele é fundo liso, eu coloquei a asinha estampadinha. E esse aqui, ó, que eu coloquei ele estampadinho, que ele é um poazinho, eu coloquei a asinha com glitter. Então, fica aí a seu critério. Quando você for fazer, olhar aí direitinho se você quer colocar estampa com estampa ou um liso com estampa. Às vezes a gente consegue fazer uma combinação de estampa que fica bem bacana. Não é sempre, mas às vezes a gente consegue, né? Então, passarinho concluído, nós vamos fazer agora uma outra parte aqui da nossa aulinha, tá? Como eu disse, a aulinha tá cheia de dicas, né? E agora com o kit M782, eu vou fazer a moldurinha que é para cada letra, tá? Então, nós temos o 1, 2, 3, 4, até o 7. Então, cada um deles é um formato aí diferente, um tamanho diferente para a gente poder utilizar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o passarinho, ó. Eu vou posicionar aqui o meu gabarito aqui no meu EVA, risca com cuidado aqui, ó, marca com cuidado, porque ele tem uma voltinha, essa voltinha ela é um pouquinho mais funda, o passarinho em uma vez só, eu fiz um risco, né? Então, eu venho aqui e posiciono aqui. Depois, para não ficar essa parte aqui, ó, eu venho aqui reta, né? Porque eu quero todo o formato aí com essa gracinha que tá aqui, né? Eu venho aqui, posiciono aqui onde eu já marquei e eu vou riscar a outra parte aqui. Coloquei muita força, né? Quebrei a pontinha aqui da minha lapiseira.
Então, eu venho aqui, ó, e risco onde ficou sem marcar, ó. E agora, para o corte ficar bem bacana aqui, eu prefiro usar essa tesoura aqui, ó. Ela é bem pequenina, tá? E ela vai dar um corte para mim exatamente como eu quero aqui, ó, nessa partezinha aqui, que ela é bem pequena. Então, eu venho aqui e vou só fazendo o corte agora aqui do meu EVA, ó. Só no movimento de abre e fecha da tesoura, não importa se a tesoura é grande ou pequena, o corte vai ser sempre igual, só o movimento de abre e fecha, tá? Tirar essa parte maior que tá sobrando aqui, ó. E eu vou levando o EVA lá, ó. A minha tesoura abre e fecha. Pronto, corte concluído. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Lembra que o passarinho, eu coloquei ele no ferro para a gente dar um volume lá no passarinho, para ele ficar com um arzinho assim estufadinho? A mesma coisa eu fiz com todas as outras aqui, ó, com todas essas daqui, ó. Para que a hora que a gente colocar lá na nossa plaquinha, ele dê esse ar de parece que tem alguma coisa lá dentro, mas a gente vai colar só pelas pontinhas e não tem, tá? Eu gosto bastante, acho que fica bem bonito com esse volume aí, ó. Então, ó, meu ferro quentinho novamente, eu coloco aqui, aguardo que desça a lateral, ó, ela vai encostar lá na pontinha do ferro, se você ainda não usou assim, tá? Então, você pode ir com alguma coisa ajudando lá para ela encostar. E o meinho vai soltando, ó, tá vendo? Soltou lá o meinho. Aí eu jogo aqui na minha bancada e trago a pontinha dela lá encostando na minha bancada, para que o meio dela fique, ó, fofinho, tá? Ele tá saltadinho aqui. Pronto, tá do jeitinho que eu quero. Todos os outros eu já concluí. Para esse daqui, eu optei em não fazer a sombra aqui da lateral, porque ele já tá bem estampado, tem muita cor e eu não quis colocar cor aqui, tá bom? E esse aqui é um gabarito que eu falo que ele é um gabarito coringa. Já fiz muita coisa com ele aqui no ateliê. E dessa vez eu tô fazendo aqui, ó, um matinho, do nosso painel, da nossa plaquinha, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? O mesmo processo lá do passarinho, de riscar, cortar e sombrear, e boleei ele aqui, ó, deixei prontinho aqui. Mas eu vou fazer essa sombra aqui com você também, ó. Então, eu peguei aqui, ó, e eu cortei, eu contei aqui, ó, 1, 2, tá? Tem o primeiro aqui que é o topo, 1, 2, e fiz aqui esse corte. Se você quiser o matinho maior ainda, você deixa ele aqui na parte maior, tá? Então, é o Bolsinha Ovelha M830. Como eu já disse, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou colocar ele pra lá e vou fazer essa sombra aqui com você, ó. Já tenho um pouquinho de tinta ali na minha bandejinha, já deixei ali pronto. Já espalhei aqui no meu pincel e agora eu venho aqui com o movimento circular, sem nenhum segredo, como foi o passarinho, tá? Esse aqui é um EVA cortiça que eu tô usando. Ele parece liso aí no vídeo para você, tá? Mas ele tem umas rolhas no meio dele, tá? Chama EVA cortiça. Gosto bastante dele. E esse aqui é o verde. E a tinta que eu tô usando aqui também é verde. Esse daqui, ó, eu fiz ele um pouquinho mais claro do que o outro, para você ver aí o que que você prefere mais. Se é a tinta um pouquinho mais carregada ou ela é um pouquinho mais clara, ó. Aqui eu fiz um pouquinho mais clara e esse aqui mais carregada. São testes que você vai fazendo aí para você ver o que que você gosta mais, tá bom? E esse outro aqui é o EVA toalhado, ó. Ou EVA plush, ou EVA grafiato, cada um chama de um jeito. E esse daqui, como é que eu risco ele? Eu risco ele na parte de trás, ele nem tirei a etiqueta aqui da marca do EVA, né? Eu risco ele por trás, daí eu faço o corte dele, e se ficar alguma rebarbinha,
por conta do avesso e direito, depois eu venho aqui no direito e vou acertando ele, tá? Então, ó, assim eu fiz o verdinho, fiz esse corte e usei a mesma cor de tinta, tinta verde, tá? E agora nós vamos bolear essa parte aqui, ó. O que que eu faço? Meu ferro novamente. Agora aqui eu fiz em duas partes, ó. Fiz a primeira parte aqui, ó, que é a parte de baixo. Coloquei lá na minha bancada. Ajudo um pouquinho aqui com meus dedinhos, ó, para que ele fique a parte externa encostadinha, tá? Na minha bancada. E o meio fique soltinho. Agora eu venho aqui, ó, faço as pontinhas de cima lá do meu matinho. Tô vendo que já boleou, trago para minha bancada e faço a mesma coisa, ó. Seguro lá as pontinhas. Os dedinhos nesse momento, eles têm que estar, sabe como? Bem levinho, só para poder conseguir fazer essa. Deixa eu colocar aqui no gabarito para você ver se, para a gente ver se consegue mostrar melhor, ó. Ele tá fofinho aqui no meio, tá vendo? É isso que a gente quer, que a pontinha dele fique encostada na nossa base e o meinho dele fique fofinho, tá? É isso aí. Então, a bolsinha ovelha M830. E agora, essa fofura de coração aqui, ó. Esse aqui é um coração country. O código dele é o M982. E eu tô utilizando, ó, esse tamanho aqui, ó. Vamos contar, então, de dentro para fora? Tem o primeiro risco, o segundo, o terceiro risco aqui. Já risquei, já cortei e vou sombrear aqui. Vou mostrar outra coisa para você. Esse aqui é o EVA azul, é um azul clarinho. E eu vou fazer primeiro uma luz aqui no centro desse coração. Nem sempre a gente faz a luz primeiro, às vezes a gente deixa a luz para fazer por último. Só que quando a minha peça é muito pequenina, eu prefiro fazer a luz no centro primeiro. Então, eu vou colocar um pouquinho da tinta a óleo, pode ser PVA, pode ser a tinta acrílica, a que você está acostumada aí. Coloquei um pouquinho de tinta óleo aqui, então, ó, no meu pincel, venho aqui, trago aqui para minha bandejinha, e agora eu vou fazendo no centro movimentos circulares, ó. Vem trazendo toda essa luz aqui branquinha para o centro do meu coração. Aí, ó, já aproximo aí para você ver. Pronto. Essa luz já foi feita. Observa que agora a voltinha dele já está mais escura, né? Porque eu coloquei luz só no centro. E agora, ainda assim, eu quero colocar uma sombra aqui na lateral. Então, eu já tô com um pouquinho de tinta azul aqui na pontinha do meu pincel, que eu já fiz outras partes aqui. E ainda restou um pouquinho de tinta, então é suficiente aqui para esse coraçãozinho. Então, daí agora eu venho e faço a sombra, que é aqui na lateral, ó, do meu coração. E também quero deixar esse coração gordinho. Então, ó, usou a tinta, fecha, ok. Ó, então aqui ele tá retinho no corte do EVA, do jeitinho que vem o EVA. Então, e agora nós vamos bolear ele. Trago, coloco ele aqui, coloco ele em cima do meu ferro. Ele já subiu aqui, ó, ele já tá fofinho aqui no meu ferro. Trago ele para minha bancada, seguro as pontinhas dele para ficar daquele jeitinho que a gente quer, fofinho no centro e a lateral dele a gente quer encostadinha na bancada e tá prontinho, ó, o nosso coração. Como tem bastante estampa, né, na nossa centopeia, nos corações, em tudo que a gente tá fazendo com bastante estampa, eu fiz esse daqui sem estampa, tá? Já risquei e cortei todas as partes aqui da nossa centopeia. Já fiz também a sombra e luz em algumas partes. E vamos fazer o rostinho agora, tá? Então, a centopeia é o tamanho P, como eu falei para vocês aí no início, que eu estou utilizando. E é o M1031. Esse aqui é um gabarito que eu fiz em parceria com a empresa Adrisol. Então, ó, visto que essa parte aqui já tá prontinha, todas as partes aí certinha, vamos fazer então a nossa sombra aqui, ó, da nossa centopeia. Eu vou utilizar, tô utilizando aqui o amarelinho. Esse aqui é um EVA, que ele é bem clarinho.
Eu não sei o nome dele certo, mas tonzinho aí de marfim, tá? Ele é mais clarinho do que aquele tonzinho de bege que a gente está acostumado a encontrar aí no mercado. E esse aqui também eu encontrei no site Drissol. Esse aqui é o EVA de 3 milímetros, porque na cor que eu queria, né, desse clarinho, eu não tinha o mais fininho, então dá para fazer também no de 3 milímetros. Então, eu fiz a lateral aqui do rostinho da nossa centopeia. Qual o próximo passo aqui agora? Agora, eu posso marcar aqui onde eu quero colocar o meu olhinho e já colar ele, ou no meu caso aqui, como eu quero colocar a, a minha centopeia no ferro para ela dar aquela bolhada, como eu fiz com todas as outras peças, eu vou fazer isso primeiro. Eu gosto de colocar primeiro no ferro para depois colocar o olhinho. Como eu disse já, fazendo aí, né, demonstrando na aulinha, tudo vai do seu gosto. Você faz uma vez de um jeito, faz uma vez de outro, para ver o que você gosta mais, como é que você se adapta melhor, tá? Então, ó, eu já fiz a parte de sombrear. Sombra e pintura eu gosto sempre de fazer antes de fazer isso aqui no ferro. É um costume aí, tá? Então, ó, vamos colocando aqui. Esse daqui é o de 3 milímetros, então ele vai demorar um pouquinho mais para levantar aqui, ó, tá bom? O meinho dele. Então, ele dá uma reduzida assim aqui, ó, no EVA. Tô vendo que ficou uma partezinha ali arrepitada. É só eu encostar no ferro depois, o calor do ferro já vai deitando ele lá, tá? Então, ó, pronto, o meu rostinho já estufou aqui no meu ferro. Eu viro ele aqui, coloco na minha bancada e faço a mesma coisa que eu fiz com as minhas outras peças, tá? Deixo lá ele estufadinho. E eu fiz também, ó, a parte aqui da perninha, eu vou fazer aqui para mostrar para você. Mesmo sendo pequenina, ela vai demorar um pouquinho mais do que o EVA de 1,5 mm. Lembra sempre, tá trabalhando com 1,5 mm, encostou, ele já levanta rapidinho. Tá trabalhando com 3 milímetros, vai levar um tempinho maior. Trago aqui para minha bancada a perninha, encosto meu dedinho lá, para ela não ficar arrebitadinha depois, tá? Pronto, essa parte aqui também. E isso eu fiz com todas as outras partes. Do sapatinho, lá do pezinho dela, aqui do corpinho dela. Esse daqui eu deixei para colar aqui com você. Aquele sapatinho lá já tá pronto, ó. Esse daqui é o EVA de 1,5 mm, ó. Olha como rapidinho ele já solta aqui, ó. Tá vendo? Já dá o movimento que a gente precisa. Pronto, traz para cá. Lembra sempre de tomar muito cuidado com o ferro, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu já me queimei, né? Ó, esse daqui, ele ficou meio retinho, tá? Não tá muito parecido com aquele lá. O que que eu faço? Coloco aqui um tempinho maior. Porque quando a gente faz uma parte, depois vai fazer outra parte, às vezes dá um pouquinho mesmo de diferença, né? Não é ali naquele momento que você tá mexendo. Esse daqui eu já deixei pronto, antecipado, né? Pronto. Aí eu levo ele lá e ele já ganha o formato que a gente precisa aí. Pronto. Então, essa parte aqui da perninha e do sapatinho prontinho, nós vamos voltar então aqui para o rosto. Já utilizei a tinta aqui, não vou mais usar ela, então vou trazer ela para cá. E agora, esse daqui é um olhinho que eu amo falar dele, que é o DR02, né, que eu já usei no passarinho, e o DR41. Eu gosto muito desse modelinho. E a cor que eu vou utilizar aqui, eu acho que vai ser o verde. Será que é o verde que eu vou querer? Acho que eu vou querer o verde. Então, eu venho aqui com a pontinha, com a ajuda da pontinha aqui do meu estilete, eu posso retirar o olhinho, ou com o dedo mesmo já resolve, com a unha mesmo já resolve. Mas a minha unha tá tão curtinha que tá ruim de fazer isso. Então, eu posiciono aqui onde é que eu vou querer esse olhinho, se eu quero mais para cima, se eu quero mais para baixo, se eu quero ele mais juntinho, se eu quero ele mais separado. Primeiro você posiciona aqui. E esse aqui é o DR41P, tá? Então, ele tem um tamanho bem bacana para esse tamanho
gabarito, que é o P da centopeia. Mas, conforme você for aumentando o tamanho da centopeia, lembra que você vai também ter que aumentar o tamanho do olhinho, tá bom? A não ser que você goste, né, de olhinho pequenininho para suas peças. E aqui, essa daqui é o DR-203, já usei vários aqui, né? E eu quero utilizar esse daqui, ó, esse focinho aqui, que é o menorzinho. Pronto, falei, DR-203P, também tem o PMG, como eu já demonstrei aí para você. Vou posicionar aqui meu focinho, pronto. Agora eu olho assim, ó, é assim que eu quero? Ah, acho que eu quero esse olhinho um pouquinho mais separado. Aí você olha se ficou a mesma direção de um lado e do outro aqui, tá? Pronto. E quero trazer também o focinho, acho que um pouquinho mais para cima. Pouquinha coisa, ó. E vou mostrar para você uma outra forma que a gente pode colocar cola também. Não só com a pontinha de uma agulha ou a pontinha do estilete, né? Mas pode ser com a pontinha de um papel. Aí você vem, corta aqui, ó, a pontinha do papel. Vou cortar esse aqui mesmo. Corta a pontinha do papel, coloca a cola aqui, ó. Se você preferir, pode até utilizar um papel que é mais firminho, tipo o papel que é o Color Set, Color Plus ou a cartolina. Vem aqui, ó, coloca lá um pouquinho de cola. Caiu só um pinguinho ali em cima, mas tá tranquilo. E agora você segura aqui, ó. Vamos do outro lado agora. Colei meu papel aqui. Escola aí, amigo. Pronto. E colo aqui do outro lado. E assim você vai fazendo em toda a voltinha aqui do seu olhinho, ó. Ai, Adriana, prefiro colocar cola direto lá no EVA. Então, daí é o seu gosto, tá? Eu gosto de mostrar para você algumas maneiras que você pode fazer que vai dar certo aí no seu trabalho. Depois de tudo colado, se você observar que tá faltando um pouquinho de cola em algum lugar, isso aqui é ótimo a gente usar dessa maneira. A cola assim com o papel, tá? Cuidado para não deixar cair em cima a cola, porque se cair, perde o olhinho, que ele vai ficar manchado, vai ficar feio. Eu já fiz isso, já fiz. Pronto, essa parte aqui tá prontinha e agora eu quero fazer uma boquinha. Eu adoro fazer aquela boquinha que é uma boquinha tortinha, sabe? Meia boquinha só. Então, ó, tem a caneta Micron, que você encontra aí no site Drissol também. Ela tem a pontinha bem fininha. Essa daqui que eu tenho, ela é preta. E eu vou utilizar essa outra que eu tenho aqui, ó, que é uma marrom. Então, eu comprei em papelaria mesmo. Então, eu vou trazer uma boquinha aqui, sorridente, uma boquinha safadinha aqui, ó, para ela. E ela é bem fininha, não quero uma marcação forte aqui nessa boquinha. Depois, se você quiser, você pode fazer até uma sombra aqui, ó, que daí com tinta PVA ou tinta acrílica, que ela dá uma amplitude aqui nesse sorriso. Pronto, essa parte aqui tá pronta. E agora vamos colocar aqui, ó, uma sobrancelha, que é só uma minhoquinha aqui, ó. Uma minhoquinha de cada lado. Pronto. E quanto mais velhinha tá essa caneta, mais eu gosto dela, que vai ficando com menos tinta e não fica uma marcação muito forte. Se você precisar voltar e passar mais um pouquinho, dá para passar. Depois eu vou colocar aqui, ó, tô vendo aí que no vídeo tá mais claro do que realmente está. Aqui, pessoalmente, ela fica mais escurinho. Mas, como eu disse, na hora que você for ver as fotos lá pelas redes sociais, você vai, observar que ficou um pouquinho mais escuro do que no vídeo. Depois eu vou vir com um pinguinho de tinta e vou colocar aqui, ó, num cantinho de cada um. E aqui na bochecha dela, nós vamos usar uma corzinha também. Quando eu for usar outra parte ali que eu vou fazer a flor, eu vou usar um pozinho. Daí eu vou colocar a bochechinha dela com um pozinho. Então, aqui tá essa parte do rostinho concluída. Vamos falar aqui agora dessa outra parte do corpinho dela, só as bolinhas, né? Então, esse daqui, ó, eu fiz
com o mesmo gabarito que eu utilizei para fazer a letrinha. Então, eu risquei, cortei, sombreei, modelei lá no ferro essa parte aqui, ó. E eu vou passar cola onde? Só na beirinha aqui, ó. E essa parte aqui também tá boleada já, tá? Encontra o meio aí, pronto. E a montagem toda da centopeia, eu vou fazer direto no nosso painel, direto na nossa plaquinha, tá? Não vou fazer parte por parte aqui agora, unindo toda ela, que eu prefiro montar ela todinha lá. Pronto, essa parte aqui tá coladinha. E aqui também não tem segredo, ó. Um pouquinho de cola aqui, ó, na pontinha da perninha dela. E vou posicionar aqui, ó, no sapatinho dela. E pronto. O bracinho eu fiz da mesma maneira que eu fiz a perninha, coloquei lá, boleei, sombreei, sem nenhum segredo. É só bastante dedicação. Porque o artesanato é isso, né? Se dedicar, fazer com bastante capricho, com bastante cuidado. Ah, tava esquecendo já dessa parte que eu coloquei aqui, ó, no sapatinho dela. Tá vendo que eu coloquei uma cor um pouquinho maior? É o lápis aquarelado. Eu gosto de usar ele também. Quando eu vou fazer coisas assim, delicadinhas, sabe? Eu adoro usar esse lápis. Então, eu vou colocar aqui na minha bancada mesmo. Você pode usar um potinho se você quiser. Coloquei um pouquinho de água aqui. Agora eu venho aqui, ó, na minha peça e eu vou passar o lápis aqui, ó, como se eu estivesse colorindo mesmo no papel. Só que daí você colocando um pouquinho de água, ele já é próprio para isso, tá? Tô vendo que foi pouco, faltou um pouquinho. É só eu voltar lá e colocar mais um pouquinho na pontinha na água e pronto, já ficou do jeito que eu quero. Vou fazer nas duas partes. Um pouquinho de água. Pode usar o pincel com a tinta PVA, com a tinta acrílica. Já com a tinta a óleo, já não dá para a gente fazer esse processo aqui, tá bom? Então, ó, prontinho aí essa parte. Agora eu já enxugo aqui minha bancada, ó. Pronto. E tá prontinha essa parte. Agora, depois da montagem, eu já falei que nós vamos fazer, né, lá no painel. E agora nós vamos para uma outra coisa linda, maravilhosa, que são as flores. Vou frisar essas flores. Vamos lá. E o que seria de nós sem as flores? Ah, nada, né? Todo painel que a gente faz, a gente adora colocar uma florzinha. E nesse não é diferente. E eu vou utilizar aqui, ó, o EVA amarelinho liso e também o EVA Foamirã. Ele também é um amarelinho, ele tem um tonzinho um pouquinho mais claro, ó. Então dá um degradê aí que eu acho que fica bem legal, bem bacana. E a nossa belezinha aqui, ó, que é o kit de margaridinha, que eu tenho o tamanho P, M e G. Para esse painel eu estou utilizando o tamanho P e o tamanho M, tá bom? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou aquecer o meu EVA e toda vez que eu tô mexendo com flor, eu já costumo fazer bastante, faço bastante flores. Então, eu já deixo a sanduicheira aqui, que eu acho que ela me ajuda melhor nesse processo. Estou utilizando uma tesoura aqui, que é uma tesoura de, como é que fala? De curativo. Porque ela não tem corte a pontinha dela, só serve para segurar. Você pode utilizar uma tesoura que você tem aí, que ela não tem, que ela já tá meio cega, tá? Dá certo também. Então, eu venho aqui, ó, já coloquei aqui o meu EVA. Esse aqui é o frisador, a gente chama de frisador, quando é para flor, tá? E ele é de resina. Esse aqui não é plástico, é resina. Então, eu tenho aí o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. Coloquei o meu EVA, ele aqueceu bem direitinho e eu tenho que apertar ele aqui agora para ele ficar bem frisadinho. Se você já retirar, ele não vai dar o tempo dele frisar e ficar assim, ó, todo lindo desse jeito, tá vendo? Olha, esse aqui é o EVA sem nenhuma cor, não tem pintura, não tem tinta, não tem pó, não tem nada nele. E esse daqui já é prontinho. Olha como ele dá a diferença. Parece até que é outra cor de EVA, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu fiz um tamanho aí
uma flor, né, que é o tamanho M, e vou fazer mais uma para a gente poder fazer a montagem aí dessa florzinha. Então, eu vou lá, aqueço lá o meu EVA, daí eu trago aqui para o meu modelador, ó, para cá, tem que bater direitinho o encaixe aqui, pronto. Seguro aqui. Eu coloquei esse EVA aqui embaixo, quando vem da empresa vem assim, tá? Lisinho. Porque quando eu faço aqui sem estar demonstrando para você no vídeo, eu costumo colocar na bancada e eu faço um pouco de barulho. E eu adoro trabalhar de madrugada, né? Então, para não fazer muito barulho, aí eu já consigo apertar lá direto na minha bancada lá sem fazer barulho. Tô aproximando aqui assim, fazendo no alto para você conseguir enxergar melhor que ele encosta aqui, ó, tá vendo? Direitinho aí, ó. Mas o meu costume é de colocar na bancada e apertar com todos os dedinhos, tá? Com as duas mãos. Pronto. Essa parte pronta, ó, já modelei aqui também. E a tamanho menor, eu já deixei ela prontinha, mas é o mesmo processo, tá bem? E agora nós vamos fazer o corte. Para o corte dessa daqui, eu vou retirar essa parte maior aqui, ó, para você conseguir enxergar melhor. E retirar também a minha sanduicheira daqui, porque nós não vamos mais utilizar, né? E desligar ela para não gastar energia à toa. Vamos para lá bonitinha, até porque é perigoso a gente se queimar também, né? Tem sempre que lembrar disso. Eu costumo sempre falar isso nas minhas aulinhas, porque como já aconteceu comigo, pode acontecer com você também, né? Então, a gente já deixa o aviso aí, né? O corte aqui, ó, eu vou utilizar essa tesoura pequena, uma tesoura de precisão, e aqui eu posso vir com a tesoura aqui, ó, e eu posso retirar a minha tesoura aqui, porque aqui é um corte que ele o finalzinho aqui dessa florzinha, ele forma um Vzinho. Então, é super tranquilo para eu retirar. Se fosse redondinha, então você não retira, você permanece com a tesoura lá. E quando eu tô cortando bastante, eu vou mostrar para você como é que eu faço aqui, ó. Eu corto tudo aqui assim primeiro, ó, tudo de um ladinho. Quando eu vou fazer bastante flor, eu acho, pra mim, eu acho que fica mais rápido fazer assim, desse jeitinho, tá? Pronto, fiz esse ladinho, agora eu vou pegar todo o outro aqui, ó. Aí eu vou colocando a minha tesoura aqui por baixo, ó. Tá vendo? E já vou fazendo o corte. Se você preferir, ai, Adriana, não gostei assim, eu gosto de ficar, permanecer com a tesoura aí no EVA. Pode também. Como eu expliquei, esse daqui, ó, tanto ele faz um Vzinho lá no final, que ele não é redondinho, né? Quanto a pontinha. Então, eu achei que o melhor corte, pra mim, foi assim, desse jeitinho, tá? Então, eu cortei uma e agora eu vou cortar outra, porque a gente vai fazer a montagem. Pronto, tudo cortadinho e eu vou mostrar para você o pozinho que eu vou utilizar agora nessa flor. Toda vez que eu tô fazendo essas flores, que elas são bem delicadinhas, muitas vezes eu prefiro o pó do que a tinta, tanto a tinta óleo como tinta PVA, tá? Então eu vou trazer aqui para minha bancada o meu papelzinho, porque o pozinho ele faz uma baguncinha aí, né? Mas não é aquela coisa, nossa, que bagunça tremenda, né? Dá tranquilo pra gente usar, tá? E eu vou deixar a minha centopeia, ó, aqui, porque eu quero fazer a bochechinha dela com você e não quero esquecer. Para flor menorzinha, eu utilizei um tom mais clarinho. Então, você vem aqui, pega um pouquinho da cor, ó, do pozinho aqui, ó, e daí você vem depositando assim no EVA. Essa daqui foi a menorzinha que eu fiz. Muito bem. Terminando a menorzinha, vou fazer a maior e eu usei um tonzinho. É a última corzinha aqui, ó, do meu potinho, é um rosinha mais escuro. Toda vez você precisa ir trocando o pincel aí ou limpando o pincel. Esse daqui, como eu usei branco no início, eu só bato o pincel assim na pontinha da mesa, ó, e já tiro o branquinho dele. Quando é cor clarinha. Quando for cor mais escura, não dá para fazer isso, porque daí vai ficar uma cor na outra lá, tá? Então, ó, o branquinho já tá pronto. Agora eu vou fazer essa daqui, ó, que é a maior, que é amarelinha, mas eu tô usando um tonzinho de rosa, tá? Se sobrar muito pozinho aí no seu papel, na sua bancada, é só você virar depois no potinho novamente.
Agora, então, eu vou seguindo, fazendo colocando essa corzinha aqui, ó, em todas as minhas pétalas, tá? E daí o seu dedo fica com brilho também. Se um lugarzinho ficar com um pouquinho mais, outro pouquinho menos, é só você ir passando o pincel que você consegue acertar isso. Para fixar esse pozinho aqui no meu EVA, eu gosto de usar o spray para cabelo, porque ele é mais fraco, tá? O jato dele também, o spray dele, ele é mais tranquilo e fica mais delicado. O spray da Tec Bond que a gente está acostumado a comprar aí no site de Dressol, eu passo quando eu termino meu trabalho no geral. Mas assim, nessa florzinha assim, o pozinho eu gosto de colocar com o spray de cabelo, tá? Então aqui, ó, é a florzinha que a gente acabou de fazer e essa daqui é a que tá sem cor, ó. Tá vendo a diferença dela? Então fica muito bonito se a gente usar o pozinho. Esse pozinho, ele é danado pra gente derrubar o potinho inteiro dele. Então toda vez que você for utilizar, se você é, acostumar aí, você já vai colocando ele em cima de um papel aí, porque se ele cair, você consegue recuperar, tá? Já aconteceu de eu derrubar um potinho inteiro no chão. Ah, não teve jeito. Precisei de um aspirador de pó. Varrer e passar um paninho lá naquele lugar não funcionou. Precisou do aspirador. E daí eu perdi o potinho todo, né? Então, ó, pronto. Essa parte já tá pronta. Terminou de usar? Já fecha, tá? Deixa fechadinho o seu potinho. Bom, agora nós vamos colocar o que aqui? A cola. O adesivo instantâneo. Agora eu vou intercalar aqui, ó, coloquei aqui no meinho, só no meinho é o suficiente, não precisa passar em todas as pétalas, tá? Eu gosto de usar esse boleadorzinho aqui, ó, quando eu vou fazer a flor, porque daí eu sei que toda cola, ela vai... Deixa eu pegar algo pra apontar aqui, ó. Eu sei que toda a cola que eu coloquei lá, ela vai espalhar aqui, ó, tá? Eu coloquei no centro, né? Coloco esse boleador aqui e espalha. Adriana, você não tem o boleador, não dá para fazer? Dá, claro que dá. Você pode colocar o seu dedinho lá. Às vezes, o jeito que você coloca o seu dedinho, se a sua unha estiver grande, vai furar o seu EVA, tá? Mas é tranquilo, dá para você usar o dedinho também. Como eu tenho aqui, né? Quando a gente tem ferramenta, a gente tem mais é que usar, né? Agora eu vou colocar a cola aqui no centro, tanto faz colocar aqui na florzinha menor ou na maior, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou intercalar aqui, ó, minha florzinha, eu vou aproximar aqui para você. E agora eu vou usar a pontinha do meu boleador, a pontinha menor. Ó, intercalo lá a florzinha, pronto. E daí eu faço também esse apertar aqui, tá? Aperto para ele colar bem coladinho. Pronto. E por último, depois que eu colocar as flores no painel, aí é que eu vou colocar o miolinho nela, que eu vou fazer com massinha de EVA fresquinha. E daí eu vou mostrar para você depois como é que vai ficar. A gente vai fazer uma bolinha, é simples, tá? Massinha de EVA, bolinha, e coloca lá no lugar, mas depois das flores já coladas. Muito bem. Esse restinho aqui, ó, que sobrou aqui na minha bancada, já é o suficiente para eu fazer a bochecha aqui da minha centopeia, tá? Então eu venho aqui, ó, pego esse pouquinho aqui. Se não sobrou, é só você pegar mais lá no seu potinho. Eu vou segurar pelo olho aqui da minha centopeia, porque o meu dedo, olha, ele tá todo brilhante. Se eu colocar em vários lugares aqui, vai ficar brilhando todo o rosto da minha centopeia, né? Então eu venho aqui e vou depositando. Esse aqui é um tonzinho, esse pozinho aqui, ele é bem clarinho, um rosé assim bem clarinho. Se você for utilizar um mais forte, coloca menos e vai com mais cuidado, tá? Então lembra, para fixar aqui, o que eu vou usar? O spray de cabelo. E eu gosto de proteger o olhinho, tá? Quando eu tô fazendo isso. Quando é olho adesivado, né? E o focinho adesivado, também gosto de proteger. Pronto. Deu um arzinho já de saúde na nossa centopeia. E o pozinho é assim, se você deixar o pozinho sem usar um verniz nele, o que que vai acontecer? Conforme for passando o tempo, de ficar pegando, pegando, ele vai sair, tá? Então, ó, deixa eu ir virando aí para você ver, ó. Pronto, a bochecha dela tá prontinha. E agora nós vamos fazer
as letrinhas, tá? As letrinhas que eu usei também o modelador. Então, eu vou colocar ela aqui na bancada para a gente fazer uma letrinha e o corte dessa letrinha juntinhas aqui. Vamos fazer então agora as letrinhas. Esse alfabeto é show. Nós temos ele aqui, ó, completinho. Tem também os números, tem alguns pontos como exclamação, interrogação. É bem bacana para se ter ele também. Esse aqui é o termoplástico, tá? E ele é bem resistente, você vai gostar muito. Então aqui, ó, eu deixei duas letrinhas, vou aproximar aí para você ver. A letrinha B, ela já está toda concluída, modelada e já usei a minha retífica aqui. Ela já está lixadinha. A letra D não está. Eu vou fazer a letra D aqui com vocês agora, para a gente ficar com um acabamento perfeito, tá bem? As outras letrinhas já estão prontas. Então, vou colocar ela para lá. Essa daqui eu vou fazer assim. E quando eu estou utilizando a cola de contato, geralmente eu gosto de deixar um tempo até que ela haja totalmente, que ela seque totalmente lá dentro do meu modelador, tá? Eu vou escolher uma letrinha aqui, vou escolher a letrinha I, que faz parte da nossa palavrinha aí do bem-vindos, tá? Eu tiro as letrinhas que estão em cima e embaixo para não atrapalhar o meu EVA. Esse EVA aqui eu peguei um pouquinho maior, ó, nem vou precisar da pontinha lá da minha tesoura, né? Para segurar lá, para aquecer. Pronto, aqueceu o EVA. Agora eu trago aqui para a casinha dele, como se diz, né? Agora eu vou modelar, segura ali um tempinho para que o EVA que eu aqueci, ele modele e esfrie lá dentro. É importante que ele esfrie, porque se eu retirar aqui agora, não deu tempo dele modelar. Então ele não vai ficar com o formato perfeitinho assim, ó. E a gente quer tudo perfeito, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Seguro lá um tempinho. Agora eu venho e vou cortar um pedacinho aqui do meu EVA e vou passar cola aqui, ó. A cola de contato funciona assim: cola nessa parte e cola na outra parte. Agora eu venho aqui, passo aqui então um pouquinho de cola, ó. Eu gosto de fazer, quando eu tô usando em peça pequena assim, eu uso a pontinha do meu palito mesmo, a pontinha de um. Esse aqui é um pincel que eu tirei a cerda dele e tô usando aqui só a parte de metal aqui desse pincel. Então, ó, já espalhei um pouquinho de cola de contato aqui. Agora eu vou passar a cola de contato aqui na outra parte. A gente precisa, se você não conhece essa cola você também encontra aí no site Drissol. É cola para artesanato, tá? Para selagem do EVA moldado. Então, eu venho aqui e espalho aqui. Se você quiser, pode usar o dedinho também. Eu não consigo, não me adaptei usando o dedinho aqui, ó. Mas eu me adaptei com a pontinha assim do pincel, ó. Então, eu venho, espalho bem essa cola aqui. E qual o segredo agora para selagem perfeita aqui, ó? Tô passando um pouquinho, porque como eu não vou usar em outras letras, já tá pronto, né? Para não ficar muita cola aqui no meu pincel. Deixa eu desligar minha sanduicheira. Pronto. Qual o segredo aqui dessa cola, ó? Nós precisamos esperar perder o brilho aqui. Aí, quando perde esse brilho, significa que a cola já secou e ela está pronta para o contato. Se você colocar cola úmida com cola úmida, né, cola molhadinha lá com a cola molhadinha, não vai fazer uma selagem perfeita. Então, você precisa guardar esse tempinho. Adriana, qual é o tempo? O tempo é só dela perder o brilho, ó. Essa daqui ela já tá quase pronta, ó. Tem um pouquinho de brilho. Essa aqui é que eu passei um pouquinho depois, ó. Tem um pouquinho de brilho ainda. Aguarda lá, se tiver muito quente aí, no seu ateliê, aí na sua região, ela vai secar mais rápido ainda, tá? E o que que eu faço daí, ó, quando eu tô fazendo esse processo? Eu aqueço o meu EVA, eu modelo todo ele, deixo lá no cantinho. Depois eu venho e vou passando a cola em todas as letrinhas e na parte que eu vou selar. Terminei de passar, aí eu pego lá a primeira letrinha que eu modelei e eu venho selando ela. Eu gosto de selar ela aqui no próprio modelador dela, tá? Então, eu venho aqui, ó, volto a minha letrinha lá. Se tiver com dificuldade de entrar, usa alguma coisinha que seja de ponta fina aí, ó. Tô usando
a minha própria agulha que eu uso aqui, que às vezes eu vou colocar um pinguinho de cola, eu gosto de usar a pontinha da agulha, né? E agora, ó, ela tá sequinha. Eu coloco o meu dedo aqui, meu dedinho não gruda mais, ó. Eu encosto, ele não gruda. Então, eu venho aqui e vou fazer a selagem. Agora, eu faço uma pressão aqui, ó, dentro da casinha da letra I, ó, para que ela fique bem seladinha, ó, tá? Faz essa pressão lá na voltinha toda. Depois, quando você fizer o corte, ela fica retinha. Ela não vai ficar, ó, fica assim, ó, retinha. Ela não vai ficar funda, tá? Então, ó, pronto. Feita essa parte, eu vou retirar esse excesso aqui de EVA, ó, para que o corte fique melhor aí para você conseguir enxergar no vídeo. Agora o corte. O corte, a tesoura ela precisa ficar reta, encostadinha na parede, ó, tá vendo? Ó, modelou na paredinha aqui da minha letra. Se você jogar a tesoura assim, ó, para fora, o corte não vai ficar legal, ele vai entrar, vai acabar comendo aqui a parte de dentro e vai entrar ar, porque ele vai cortar a parte de dentro. E a gente não quer isso, né? Então, ó, a tesoura bem encostadinha aqui, ó, na parte da letrinha, na parede. Eu costumo falar na parede da letrinha, tá? Para ficar um corte bem legal, bem bacana. Peguei já a menor letrinha aqui para você ver o corte, que mesmo sendo bem pequena, dá para fazer o corte. Algumas pessoas já gostam de usar, aí ela fica fofinha, ó, tá vendo? Se por acaso você cortar e entrar um pouquinho de ar porque você cortou muito, você pode colocar um pinguinho da cola instantânea ou da cola quente, da cola de contato mesmo, tá? Não tem problema. Então, ó, para fazer o corte dessa letrinha aqui, dá pra gente usar essa tesoura que é de tamanho médio, ou essa outra tesoura aqui que eu gosto de utilizar bastante ela também, ó, que é tamanho, que é a pontinha com curva aqui, tá bom? E agora, isso que eu costumo fazer, deixar para fazer o corte depois, mas eu fiz aqui para demonstrar aqui no vídeo para você que também dá certo. Eu só acostumei fazer o corte depois, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos voltar cada um aqui na sua casinha, as letrinhas, e nós vamos usar aqui agora a retífica, para você ver que a letra vai ficar bem legal, bem bacana. Se você não quiser usar retífica, não tem problema, mas como eu gosto bastante da qualidade, né, como fica, então eu vou usar retífica aqui. Toda vez de usar retífica, procure fazer fora da sua bancada, porque fica um pozinho, e faça também usando óculos de proteção e máscara para você proteger aí os seus olhos, proteger o nariz, né? Então, ó, eu vou usar a retífica aqui, ó. Eu vou usar primeiro, quando ela estiver funcionando, eu não vou falar para a gente não brigar aí, eu e ela, né? Tem que falar muito alto. Então, eu passo primeiro aqui para deixar retinho essa parte, e depois eu vou passando aqui para ir arredondando. Observa aí como eu vou fazer. Prontinho. A letra D concluída, com sucesso. Se por acaso o EVA que você estiver utilizando, ele ficar um pouquinho arrepiadinho aqui, ó, a pontinha, é só você encostar na pontinha da sanduicheira ou na pontinha do ferro, que ele já fica lisinho novamente, tá? Então, aqui a nossa letrinha prontinha. E já aproveitando aqui, que a minha sanduicheira tá aqui quentinha já do meu lado, nós já vamos colocar aqui, vou colocar as minhas letrinhas para cá, ó. Nós já vamos colocar aqui os corações, que nós vamos colocar também corações aí, né, na nossa, na nossa plaquinha, e vai ficar bem lindo esses corações aí, ó. Eu trouxe esses daqui e trouxe um modelinho diferente aqui com um corte diferente, que é com a tesoura de picote. Também dá para a gente utilizar.
Eu vou fazer com o corte reto, também vou utilizar a retífica, para que o acabamento fique assim, ó, perfeitinho, ó, tá vendo? Deixa eu pegar o branquinho que dá para você enxergar melhor ainda, ó. E aqui eu já usei sombra. Lá na letrinha eu quero ela com muito destaque, então eu não vou utilizar nenhuma cor nela. Agora aqui, nesses corações aqui, ó, eu já estou utilizando um pouquinho de cor. E aqui para os corações é o seguinte, ó, é termoplástico também, tem o P, o M e o G, ó, e eu vou fazer o tamanho M, o tamanho médio aqui com vocês agora, ó, vou mostrar como faz. Então, ó, com a sanduicheira bem quentinha, vou pegar um EVA. Quando o EVA for estampadinho, como por exemplo esse meu aqui tem o sentido do coração, ó. Tem a parte de cima e a parte de baixo aqui, né, ó, tá vendo? Então, ele segue, tem uma sequência. E às vezes a gente tá usando alguma estampa que ela é toda bagunçadinha, eu falo estampa bagunçadinha. E que daí tanto faz como você vai modelar esse coraçãozinho, né? Mas aqui eu preciso que fique exatamente nessa posição aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que quando eu retirar lá, ele vai precisar ficar na posição correta, e se eu quiser que o meu coração fique do jeito certinho aí, tá? Então, eu vou lá aquecer o meu EVA. Aquece, ele é fininho, esse aqui é um EVA que ele é fininho, não é o EVA de 2 milímetros, de 3 milímetros, tá? Esse aqui é o EVA de 1,9. Aquece ele direitinho, pronto. Trago ele aqui agora, ó, pra cá e modelo. Essa tesoura é só para não queimar a pontinha do meu dedo. Trago aqui, ó, tá vendo? Aperto bem apertadinho e aguarda o tempo dele esfriar lá dentro para ele ficar do jeitinho que a gente quer. Enquanto ele tá esfriando aí, vamos colocar a sanduicheira para lá. O processo do pequeno e do grande é o mesmo aqui do coração, tá? É a mesma coisa. Você vai modelar, vai aguardar um tempinho e daí você já vai fazer a selagem dele. Ele vai esfriar, você vai fazer a selagem. Então, aqui, ó, esqueci a minha cola aberta, e daí ela formou uma quantidade aqui, ó, de cola grande na ponta aí, ó, tá vendo? Mas tudo bem, a gente já consegue misturar com a outra cola aqui e ela já dissolve. No vídeo, essa cor da cola, ela parece um pouco mais escura do que ela realmente é, tá? Mas ela é mais clarinha. Acho que por conta do fundo ser branco, que a gente utiliza para gravar aula, pode ser que pareça a cola mais escura, mas ela não é branca, não é transparente, tá? Mas ela é mais clarinha. Com o coraçãozinho lá dentro mesmo, se você quiser, você pode usar ele como apoio aí, ó. Então, põe um ponto aqui. Esse é o processo que, se você quiser usar o dedinho, dá tranquilamente para usar o dedinho aí. Essa cola não vai machucar, não vai agredir, não vai nada, tá? Pode ficar tranquila. Eu aqui não gosto de ficar limpando o dedinho depois, então eu costumei usar assim, ó, a pontinha aqui do meu pincel sem cerda. E agora, o que que eu preciso esperar aqui? Eu preciso esperar essa cola secar. E vou fazer a selagem do mesmo jeitinho que eu fiz lá o alfabeto. Então, vamos aguardar um pouquinho essa cola secar aqui. A cola já tá seca, já dá pra gente fazer aqui o contato aqui da cola, ó. Então, aqui, com esse modelador, que ele é 1 por 1 aqui, ó, unitário aqui, é mais fácil de você erguer o modelador e você ir colocando aqui dentro da casinha dele. Diferente do nosso alfabeto, que ele é grande, né? Então, você tem que ficar fazendo a força lá dentro mesmo, na bancada. Agora, aqui, já dá pra gente fazer assim, ó, desse jeitinho. E o corte que eu vou fazer aqui também é o corte reto aqui desse EVA, tá? Então, ó, fofinho, ó. Quero ter certeza que tá tudo em ordem lá com essa cola. O que que eu faço? Venho aqui, ó, ele tá fofinho, não tá saindo ar de lá de dentro. Eu vou cortar a parte maior aqui
E vou mostrar para você que dá para você fazer, ó, com a tesoura pequena também, essa voltinha aqui, ó. Essa tesoura aqui de pontinha curva, ó, ela vai te ajudar bastante aqui nesse processo, ó. Vem aqui, coloca aqui no cantinho, vem aqui, coloca no outro cantinho, você já faz esse Vzinho aqui do coração, ó. Sobrou um pedacinho de EVA? Não puxa, vai com a pontinha da tesoura para você fazer o corte perfeito, tá? Então, essa tesoura pequena também dá pra gente fazer o corte, ó, do coração, da letrinha, tudo vai de você ir acostumando aí, ó. Lembrar, olha que a minha tesoura, ela tá encostada na paredinha aqui do meu coração. Ela não tá nem para fora e nem totalmente para dentro aqui, ó. Ela tá encostadinha, ela tá em pezinha, tá? E depois eu vou esperar esse coração, essa cola secar um pouquinho mais, para poder fazer, para eu poder lixar o coração. Eu não quero ele com nenhuma rebarbinha aqui, mas eu gosto de esperar essa cola secar um pouquinho para usar a retífica, tá? E o que que eu fiz aqui, ó, no coração? Você pode utilizar, deixa eu pegar o tamanho médio, né? Que eu tô mostrando o tamanho médio, eu vou mostrar o tamanho médio. Você pode pegar a tinta óleo, essa daqui que eu tô usando é a... Qual a cor dela? É uma cor de lilás, violeta. Tá escrito aqui na embalagem dela violeta, tá? E você vai fazer o mesmo processo, ó. Vim passando aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho mais pra você enxergar. Vem passando aqui, ó, como se estivesse limpando o pincel aqui, para fazer essa sombra. Na letrinha branca, se por acaso você perceber que ficou um pouquinho da cola aparecendo, você pode passar a tinta PVA branca. Aí você passa com a pontinha do pincel e vai sumir tudinho, vai ficar bem legal. Ou se você quiser fazer sombra na letrinha, dá para fazer também, tá? Eu é que quero ela sem nenhuma sombra. Então, olha só, coração tamanho grande, pequeno, médio e grande. Vamos colocar aqui, ó, os 3 tamanhos para você ver. Olha que fofura! E o fundo desse EVA é branco com o coraçãozinho lilás. Então, tudo combinando aí com com o nosso painel, né? E agora eu vou limpar aqui a bancada para a gente poder fazer a montagem agora desse painel, tá bom? Fica aí que eu já coloco tudo aqui em cima da bancada. E agora que todos os apliques já estão prontinhos, vamos falar um pouquinho da base. A base, ela é grande, nem cabe totalmente aqui no vídeo, ó, para mostrar para você, mas eu vou falando alguns detalhes. Então, eu peguei uma placa de EVA inteira de 40 por 60, dobrei aqui essa beirinha do EVA, aqui tem 2,5 centímetros, dobrei o lado direito e o lado esquerdo, tá? Aqui na parte de cima, eu usei um outro EVA, que é um EVA estampadinho com glitter, e deixa eu ver quantos centímetros foi que eu escolhi aqui, que eu esqueci de marcar antes. 6 centímetros deu aqui, ó. Essa altura aqui tem 6 centímetros. E usei o mesmo gabarito de fazer o matinho, eu usei para fazer essa parte aqui em cima, ó. O que que eu fiz aqui então, ó? Vou mostrar para você. Eu posicionei aqui no EVA, risquei aqui, e essa parte aqui retinha é exatamente essa parte aqui, ó. Deixa eu posicionar melhor. Então, ó, posicionei aqui, risquei, e essa parte retinha é essa parte aqui. E fui fazendo isso aqui, ó, na extensão todinha aqui do EVA estampadinho, tá? E aqui em cima também eu coloquei uma rendinha frufru. Então, foi só isso que eu fiz. Ah, aliás, eu coloquei aqui atrás, ó, da plaquinha, eu coloquei um papelão Paraná de 1,5 mm para ela dar sustentação aqui para nossa plaquinha. Essa plaquinha, ela vai ficar na porta, depois eu vou colocar um fiozinho aqui, né, um cetim aqui, para ela poder pendurar lá na porta. Então, para ter uma boa sustentação, eu optei em colocar o papelão Paraná. Tem o papelão Paraná, papelão cinza, dependendo de cada região, é um nome aí que a gente dá. E agora, eu vou partir para aquele processo delicioso
que é o processo de ir montando. E vou começar aqui pelo matinho, tá? Então, agora você acompanha aí que eu vou só colando tudo o que a gente já fez. Conforme eu entender que tem necessidade, eu vou interrompendo aqui a nossa colagem para ir explicando uma coisa e outra aí para você, tá bom? Matinho todo colado, nós vamos cuidar agora de começar a montagem da centopeia, tá bem? E agora, para colar a centopeia, eu recomendo que você faça o seguinte: posicione tudo primeiro na plaquinha para depois começar a colagem, para você ter certeza que vai ficar bem centralizado, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Pronto. Mais ou menos é assim que eu quero. Então agora eu já posso começar no processo de colagem. Lembra que a gente fez o EVA, a gente boleou o EVA no ferro. Então, agora, se eu passar cola aqui no meio, ele vai perder o movimento, que é o movimento dele tá fofinho, tá? Dele ter ficado assim com esse ar um pouquinho estufado. Então, eu vou passar cola só na lateral. De tudo que eu vou colar aqui, sempre eu tenho que lembrar que eu vou passar só na bordinha. No meio, não, tá? Então, ó, a perninha vai ser assim, o sapatinho, o corpinho, o rostinho, tudo vai ser assim dessa maneira. A cola vai ser só na bordinha. Já colei a maior parte aqui da nossa centopeia e deixei duas coisinhas para o final. Uma que é o coraçãozinho, para lembrar também que é a cola só na lateral aqui do coraçãozinho, lá no meio não, tá? Porque ele também foi aquecido lá no ferro, então ele tá também com um pouquinho de volume. Então, um coraçãozinho aqui no corpinho da nossa centopeia, na barriguinha dela. E para falar do bracinho, eu fiz os dois bracinhos com as mãozinhas voltadas aqui para o mesmo lado. Por quê? Porque eu quero que um bracinho, ó, fique aqui ao lado do corpinho, representando o que está segurando o coração. É isso que eu vou colar agora. E o outro bracinho, eu quero que ele fique para cima, não quero ele do lado do corpinho, sabe? Então, ó, eu deixei uma pontinha aqui, ó, eh, entre o rostinho e o corpinho, sem colar, sem passar cola lá quando eu colei no início, porque eu já sabia que era assim que eu queria fazer, tá? Ficou bem encaixadinho aqui, ó, não ficou nenhum vãozinho aqui, tá? Então, ó, a mãozinha da nossa centopeia, o bracinho aqui, tá segurando o coração. E esse outro aqui, ó, se você quiser fazer do ladinho do corpo, você vai fazer ele ao contrário. Ele vai ficar aqui para baixo. Mas eu quis uma centopeia bem feliz. E ela, ó, vai ficar com o bracinho aqui para cima. E eu vou colocar uma coisinha aqui na mãozinha dela, na hora que eu for finalizar, tá? Pronto, posicionei aqui a base e é importante lembrar que eu usei como, vamos dizer assim, como direção.
para o tamanho da minha plaquinha as bases aqui, ó, da palavrinha bem-vindos. Então, ela poderia até ser maior, mas como eu queria fazer essa brincadeira de uma letrinha para baixo, uma para cima, para baixo, uma para cima, então aqui, ó, foi suficiente. Então, eu medi, fiz essa medida aqui primeiro, tá? E agora eu vou colar a base primeiro e depois eu vou colar as letrinhas. Lembrando que a base também foi modelada e eu vou passar a cola só na beirinha também. E tô usando também aqui, ó, como referência essa parte aqui, ó, para poder encostar a base aqui, para não ficar muito torto, porque eu quis uma plaquinha, uma para cima, uma para baixo. Mas às vezes quando a gente coloca uma para cima, uma para baixo, a última lá ela vai ficar muito para baixo ou muito para cima. Então presta atenção aí na hora de colar. E eu também estou sobrepondo uma a outra aqui, ó, tá? Só tô deixando o hífen separadinho aqui. Ele não vai unir em nada, para dar mesmo a leitura, para a leitura ficar perfeita. A palavrinha bem-vindos, tá bom? Então agora eu vou só passar a cola aqui e vou colar. Pronto. Com toda a base colada das letrinhas, agora eu vou posicionar as letrinhas aqui e já vou começar o processo de colagem. A cola que eu vou utilizar também é o adesivo instantâneo. Não precisa, gente, usar a cola de contato aqui, tá? É só quando eu vou colocar, selar as letrinhas. E se você não quiser fazer a selagem das letrinhas, já que a letrinha vai ser colada aqui, é uma opção. Mas eu gosto muito da ideia da selagem, porque daí eu tenho certeza que essa letrinha vai ficar totalmente bem colada, tá? Vou posicionar, ela vai ficar bem colada, e a minha cliente, ela não vai ter problema nenhum durante o ano todo com as letrinhas. Passa cola aqui na letrinha, ó, sem segredo nenhum. Agora, aqui na letrinha, eu vou passar no meio todo, tá? Porque eu quero ela bem coladinha. A gente não pode correr o risco de deixar ela descolar. Então, eu posso fazer a pressão aqui, segura um tempinho. Essa minha é de média viscosidade, essa cola. Então, é um pouquinho mais lenta a colagem dela. Então, eu aguardo um tempinho maior. Pronto, tudo coladinho. Agora, nós vamos colocar os passarinhos. Eu fiz três, né? Acho que vai ser muito, mas eu vou posicionar aqui para ver se a gente gosta dos três, ou se eu coloco dois, se eu coloco esse rosinha. Eu acho que eu gosto mais desse daqui, ó, para dar uma suavizada. Vamos ver. Acho que um olhando para o outro, tá legal, tá agradável, mais ou menos aqui nessa direção. Acho que eu gosto aqui. Então, agora é hora de colar os passarinhos. Muito simples também. Esse EVA aqui, ele é mais fininho, né? Então, ele quase que dobra aqui na minha mão, ó. Mas ele não vai dobrar. E passei só na beirinha também. Lembrando que ele acho que eu vou colocar mais para cá. Lembrando que ele é modelado, né? Lá no ferro, eu dei uma modeladinha nele, então ele precisa ficar fofinho também no meio. Tá tudo fofinho aqui, gente. Centopeia fofinha, letras fofinhas, passarinho fofinho, tá tudo fofinho. E eu vou colocar esse daqui branquinho, com o fundo mais clarinho, que eu acho que tá combinando mais aqui com a peça. Pronto.
Agora, eu quero colar o quê? As flores. Vou posicionar aqui, então, aqui embaixo, ó, no matinho, aqui na lateral. Esconde aqui essa emenda entre o mato e a lateral aqui. E a gente vai colocar as flores, então. E agora, para o miolinho da flor, lembra que eu comentei que eu ia deixar por último, que eu queria fazer com massinha de EVA? Então, eu coloquei um pouquinho de rosa na minha massinha branca e fiz aqui, ó, as bolinhas, ó, tá? Fiz 4 bolinhas. Aliás, já fiz para todas as outras que eu deixei prontinha. Então, agora eu venho aqui no centro e coloco a bolinha lá, ó. Não precisa apertar, tá? Só o peso da massinha de EVA já é o suficiente para ela fixar lá dentro. Se você quiser colocar depois umas pintinhas aqui com tinta PVA, também vale a pena, tá? E agora a gente já está partindo aqui para a reta final aqui da nossa plaquinha. O que está faltando aqui agora? Tá faltando os corações. Agora eu vou posicionar aqui os corações e a gente já vai colar. Olha que placa grande, hein? Posicionei aqui os corações do jeitinho que eu quero colar. Eu coloquei um grande e um médio em cada lateral, e aqui no centro eu coloquei dois pequenos e um médio, tá? Gostei assim dessa disposição dos corações. Para o coração, vale a mesma dica das letrinhas. Pode passar cola no coração todinho, tá bom? Então, eu vou colar ele aqui, ó, tortinho, um pra cá e um pra cá, ó. Segura um pouquinho, é o mesmo processo da letrinha. Mais ou menos uns 30, 40 segundinhos já é o suficiente, tá? Pronto, os corações também já estão coladinhos aqui. Agora eu vou colocar algo na mão da nossa centopeia. Adivinha o que é? Eu vou colocar uma flor na mãozinha dela. Pra que colocar uma flor se a gente pode fazer um buquezinho, né? Fiz um buquezinho aqui, ó, de florzinha, aquela florzinha sempre viva, sempre seca. Não sei como é que é o nome dela, mas ela é sequinha aqui, tá? Vou colocar aqui o meu lacinho com cola de silicone. Tecidinho, a gente usa cola de silicone para não marcar, enrijecer aí o nosso tecido. Então, agora eu vou colocar um lacinho. Até que eu não abusei muito do laço hoje, para colocar um laço muito grande, né? Eu gosto de laçarote, mas eu coloquei um lacinho delicado aqui nela, ó. Segura um pouquinho, porque é cola de silicone, silicone frio, precisa segurar um tempinho, né? Deixa eu colocar aqui o meu boleadorzinho aqui, para segurar bem de um lado, segurar bem do outro. Eu gosto muito de usar o boleador, vocês já perceberam, né? Porque ele dá para mim a segurança de não rasgar o EVA com a pontinha da unha, não marcar o EVA. Eu gosto. Bom, essa parte pronta. Agora, esse buquezinho eu vou colocar aqui, ó, na mãozinha da nossa centopeia, ó. Ela vai estar segurando. E eu cortei aqui meio bagunçadinho os galinhos, tá vendo? Coloquei um maior, um menor. Gostei assim dessa maneira. Então, eu vou passar cola no EVA, cola adesivo instantâneo, e daí eu vou posicionar aqui os meus galinhos. Acho que nem vai precisar passar cola neles. Vamos ver. Vamos ver se vai precisar. Acho que eu queria colocar mais tortinho assim, ó.
Será que dá? Tá, tem que dar, né? Pronto, deu. O EVA é bom porque ele permite isso também, né? A gente consegue dar uma esticadinha para lá, uma esticadinha para cá. Se for papel, se for tecido, a gente já não consegue fazer isso, né? Segurar meu lacinho aqui, ó, que não foi suficiente o tempo. Ele começou a arrebitar aqui, ó. Aí segura aqui um pouquinho que ele já cola, né? O, a cola de silicone frio, ela demora um pouquinho mais. Como era só esse lacinho que eu queria colocar em tecido, eu nem liguei a minha pistolinha lá de cola quente. Pronto. Aqui tá pronta essa parte. O que que tá faltando ainda que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar uns coraçõezinhos. Eu separei aqui um coraçãozinho. Cadê ele? Que a mesa já tá lotadinha aqui, ó. Espera aí que eu vou pegar ele. Pronto. Separei aqui alguns coraçõezinhos para saber se eu vou querer colocar aqui. Ah, eu vou, vai ficar mais charmoso ainda, ó. Aí eu também vou fazer aquela brincadeira de um mais para cima, o outro mais para baixo, mais no meio. Não vou colocar tudo retinho, tá? E aqui no lacinho dela, eu tenho um coraçãozinho aqui, que é um botãozinho. Será que essa abelhinha é muito grande, ó? É bem pequenino, ó, tá vendo? Mas ainda assim é grande para isso aqui. Eu acho que eu vou colocar depois um outro coraçãozinho, um outro botãozinho de outra cor, que vai ficar muito melhor. E para você ver a cor do botão, você vai lá nas redes sociais, tá? Você vai lá no Insta para você ver que cor que é o botãozinho do lacinho da nossa centopeia. Quero muito vocês lá, acompanhando o nosso trabalho lá pelo Insta. Lá a empresa Drissol coloca também outras informações, outras dicas. Não perde, tá? Já falei aí no início do vídeo, né? Mas é sempre bom a gente reforçar. Participa lá do nosso grupo no WhatsApp todos os dias, praticamente todos os dias, de segunda a sexta, nós temos informação lá. Tem dicas, tem novidades, quando tem alguma coisa relacionada a sorteio, é colocado lá também. Quando tem lançamentos, nós temos lá no grupo primeiro. Então, sempre tem coisa legal, coisa bacana lá no grupo para compartilhar, tá? Então, não perde. Se você quiser o link para entrar, para participar, é só você olhar na descrição aqui embaixo, tá bom? Aí embaixo você encontra. Caso você não encontre, você solicita lá pelo Insta que eu passo para você. O meu Insta, @AdrianaGimenezArtesã. Prontinho, tudo coladinho, ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Só o coraçãozinho aqui é que eu não vou colocar esse. Depois eu vou procurar um outro botãozinho aí na minha caixinha de botões e eu vou ver o que que vai ficar melhor, tá? E agora, ó, vou aproximando aqui, vou passar bem devagar para você ir olhando aí. Depois eu gosto também de fazer o seguinte, eu gosto de tirar uma foto para saber se eu quero mudar alguma coisa, se eu quero mudar não, se eu quero acrescentar alguma coisa. Talvez, depois de tirar foto, eu acho que eu vou querer colocar algumas flores aqui, ó. Daí eu não vou colocar essa cor de flor. Talvez eu coloque uma outra cor aqui. Meninas, tirei a foto e realmente não quis deixar sem duas borboletinhas aqui, ó. Ou melhor, três borboletinhas. Coloquei aqui, ó, uma azulzinha, outra azulzinha aqui e uma verdinha com um pouquinho de glitter que tem aqui, ó. E coloquei também duas flores aqui, ó, num tonzinho de verde com bege, dos dois lados aqui. Daí eu tô utilizando esse gabarito aqui, ó, que foi um gabarito que foi gabarito de brinde, né? Como eu falei aí no início
do vídeo, mas eu vou deixar o código dele certinho aqui para vocês na descrição, tá bom? Então, ó, a nossa plaquinha ficou assim, ó. Ah, outra coisa que eu fiz aqui também, ó, eu coloquei um ilhós, ó, vou colocar bem próximo aqui, ó. Eu fiz furinho, coloquei o ilhós e coloquei um barbante aqui, ó. Eu achei que ficou legal, deu um diferencial aí. E aqui eu também coloquei para poder colocar o barbante aqui, ó, para segurar lá na porta, tá? Bom, então agora tá finalizado. Agora eu já tirei foto, já acrescentei o que eu queria, e eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado dessa aulinha, da nossa proposta de hoje, da plaquinha Bem-vindos. Eu desejo fazer várias outras plaquinhas aqui com vocês durante todo o nosso ano, tá bom? Então um beijinho para você, um beijinho no coração. Fica com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau!